Onde está escrito no Gênesis que Eva não era mulher no princípio? Existe tal coisa? Eva não era mulher no princípio? Como assim? Quero te levar ao hebraico bíblico, quero ir primeiro à fonte e depois te explicar coisas impressionantes que podem mudar a sua vida. Se isso te importa e você não sabia, o que vou te contar hoje, se Deus quiser, pode transformar sua vida para melhor, 180 graus com uma grande bênção. Escute atentamente. Primeiro abrimos o capítulo, Estou aqui com o Chumash, o Pentateuco. A Bíblia do povo de Israel, capítulo 1, versículo 27, eu vou ler primeiro em hebraico tranquilamente, inclusive vou te dizer com a melodia e depois vou traduzir para o português. E a partir deste ponto quero te revelar coisas espetaculares com uma bênção incrível. Vamos ao capítulo, como eu disse, um versículo 27. E é espetacular, bênção incrível. De revelar espetaculares. Muito bem. Isto primeiro certamente vai ser uma revelação espetacular para você. Impressionante. Vou traduzir livremente, diz assim: E criou Elohim, Deus o Criador. Et Adam Betsalmo Betselem Elohim Barauto. Ele o criou à sua imagem e semelhança. Obviamente, imagem e semelhança não são literais, é em nível espiritual. É algo muito profundo, mas não é o nosso tema neste momento. Mas basicamente o Criador criou o primeiro homem, Adão, em nível espiritual, com qualidades muito, muito, muito divinas, muito profundas. Continuo. E então disse: Zachar unekeva bara. E isso certamente é uma novidade para você. Masculino e feminino. Portanto, aqui há uma novidade impressionante, impressionante. Que quando vamos ao começo do Gênesis, como eu te disse, capítulo 1, versículo 27, vemos que tanto Adão quanto Eva foram criados, um só, como uma unidade. Zahar é masculino, Nekevá é feminino. E o versículo termina dizendo Zahar Nekevá Bara Otam. Masculino e feminino os criou. No plural criou os dois. Isso é impressionante. Porque geralmente a tradução é muito, muito diferente. Com certeza, se isso é novidade para você, eu adoraria que você me contasse nos comentários o que te falaram, o que você pensava, como o Criador criou Adão e Eva no começo. Depois sim vem a parte de como Deus os criou. Ou seja, em termos de quando isso aconteceu de fato. Adão e Eva foram de alguma forma separados dessa unidade inicial. Foram separados para depois se unirem. Unirem-se em matrimônio é algo muito, muito profundo que tem muito a ver também com o matrimônio de todas as gerações de hoje em dia e na eternidade. É preciso saber, isso é entre parênteses, mas é uma pérola que quero te dar. Algo impressionante. Depois quero te contar uma história real, espetacular, que eu acho que pode te ajudar muito. Primeiro quero te contar em termos de casamento, se você é casado ou casada. Isso é espetacular. É preciso saber que você e seu esposo, ou você e sua esposa, de certa forma, em nível espiritual, são como essa alma que estava unida. Voltar à origem é muito emocionante e espetacular. Adão, o primeiro homem, como é realmente chamado, que na verdade deveríamos dizer o homem e a mulher unidos, para depois serem separados e se unirem novamente. Digo, para explicar de forma mais contextual, de maneira mais exata e real, mas como se chama Adão Harishon, o primeiro homem, ou o primeiro Adão, ou Adão em castelhano? Como eu te disse, Zahar, o Criador os criou tanto masculino quanto feminino. Primeiro como uma unidade. Agora, o que isso te diz em relação ao seu esposo ou à sua esposa? Que você, em nível espiritual, sejam como uma única alma antes de se casarem. E quando vocês se casaram, obviamente, cada um trouxe o seu para o casamento. Se você é homem, você trouxe sua parte masculina e sua esposa trouxe a parte feminina. Ou ao contrário, se você é mulher, você trouxe a parte feminina e seu marido a parte masculina, e basicamente aquela unidade que existia antes do casamento, vocês levaram para o casamento e a uniram novamente.
É algo muito impressionante. Espiritualmente é espetacular. É impressionante. Também está escrito que basicamente a unidade, já o Criador, obviamente, o Criador que sabe, obviamente, tudo o que vai acontecer. Obviamente, o Criador é tudo, está acima de tudo e sabe de tudo, obviamente. O Criador, que para cada um se diz em hebraico, que nos cria a cada instante e nos ama e confia tanto em nós. Sabe, obviamente, com quem vamos nos casar, até mesmo antes de nascermos. Já existe essa alma, como se chama em português, a alma. Tem aquela alma, essa alma essencial, que é a nossa alma com a qual vamos nos casar. E de certa forma, quando nos casamos, é como se nossa essência voltasse a se unir. Nossos sábios também explicam que quando alguém realmente se casa, é como se a pessoa se tornasse completa. Antes de se casar, a pessoa é incompleta. Quando a pessoa se casa, ela retorna a essa unidade, a essa completude. Como eu te disse, está no versículo, o masculino e o feminino se unem. Éramos masculino e feminino quando, ou seja, no nível de Adam Rishon, o primeiro Adão, éramos masculino e feminino, foi assim que o Criador nos criou. Depois ele nos separou para nos unir novamente. Isso é algo espetacular e muito, mas muito profundo, obviamente. E quero te contar uma história, como te disse, uma história muito, muito interessante que vi em uma reportagem. Vi isso há vários anos. Se eu não for exato nos detalhes, não é esse o ponto, porque o importante é a mensagem. A mensagem é espetacular. Vou te contar o que eu lembro. Um rabino mexicano que vive em Jerusalém, a terra santa de Jerusalém, escreve livros sobre a Torá, tem uma história muito particular. Como te disse, ele é mexicano. E não só é mexicano, ele nasceu no México e também vem de uma família católica, uma família, não lembro exatamente de qual vertente, mas basicamente ele não nasceu judeu. E se eu me lembro bem, o pai dele também tinha um papel importante na congregação da qual eles eram membros. Não digo o nome exato porque não lembro a vertente, mas esse não é o foco. O importante é que basicamente era uma congregação religiosa não judaica que obviamente amava a Bíblia, amava a Santa Bíblia, obviamente acreditava na Bíblia do povo israelita, embora depois tenham dado a interpretação que eles deram, que eu não lembro bem, como te falei, qual vertente, mas esse não é o nosso assunto. Qual é o nosso assunto então? E como ele mudou, como te contei, ele é rabino, portanto, se é rabino e não era judeu, obviamente decidiu fazer parte do povo israelita e se converteu ao judaísmo. Mas algo muito interessante, que é o ponto que eu queria te contar, que é qual foi o estalo que ele teve. O que realmente mudou o entendimento dele. Algo muito, muito interessante. Como te contei, era uma família, obviamente, muito religiosa, com muito amor pela Bíblia, e em um momento receberam diferentes versões da Bíblia com diferentes traduções. E ele, obviamente, o pai dele era alguém que sabia muito da Bíblia, e ele também, por ter nascido nessa família também. E ele realmente ficou muito surpreso com as diferenças das traduções. Ou seja, essa tradução não batia com essa e essa não batia com aquela. Então ele começou a se perguntar, mas então em que eu me baseio? Qual é a realidade? Em qual Bíblia eu devo acreditar? E isso o levou a investigar sobre qual é a origem, que é o hebraico. Obviamente ele começou a estudar hebraico e a ver o que significa essa palavra, o que significa essa palavra, o que significa essa palavra. Entre parênteses, vou te contar algo muito interessante. Geralmente se diz que Eva saiu da costela de Adão. É assim mesmo que se sabe. Agora vou te contar algo muito interessante, que a palavra tzela, que realmente é costela, no hebraico literal é costela, mas é preciso entender que existe uma explicação muito, muito importante. Dentro do povo de Israel e também, obviamente, no nível literal, tzela é lado, costado. Que o Criador tirou Eva do lado de Adão. Pouca gente realmente conhece essa explicação. Eu sempre pensei que era costela, porque literalmente tzela também significa costela e também significa lado ou costado. Estou te dando entre parênteses um exemplo de como o hebraico também esconde essência. O idioma hebraico também esconde essência. É algo muito, muito impressionante.
Na verdade, te digo que se eu lembrar, vou colocar aqui na descrição, abrimos há bem pouco tempo, um clube da sabedoria hebraica. É um clube exclusivo, que basicamente o que ensinamos é a profundidade do hebraico. Não apenas para estudar mais um idioma, mas basicamente ensinar a forma hebraica judaica de entender o mundo, que se entende através dos esquemas do idioma hebraico, que não é apenas mais um idioma. Como te contei, isso te contei entre parênteses, mas basicamente o idioma hebraico sempre esconde essência, esconde e surgem perguntas e respostas que nunca poderiam ter passado pela sua cabeça, como uma simples palavra é impressionante. Tem um exemplo que agora me vem à mente. A palavra alma em hebraico é neshama. Diz-se em hebraico que alma é neshama e respiração é neshima. Como você ouve, neshama, neshima, neshama, neshima, é quase a mesma coisa. Há uma letra de diferença que é o yud, mas basicamente a raiz da palavra é a mesma. Impressionante. Como termina o livro dos Salmos do rei Davi, de abençoada memória, que seu mérito nos proteja. O capítulo 150 do Sefer Tehillim, livro de Salmos de Davi de Amelec, do rei Davi, termina assim: Kol haneshama ti aleleia, aleluia. Kol haneshama ti aleleia, aleluia. Diz assim: cada neshama, cada alma te louvará, Criador, te louvará, Criador. Ou seja, pense a algo aqui muito impressionante. Sua neshama, sua alma, como ela vive. Obviamente, seu corpo, que dá a vestimenta, o revestimento para sua alma, como ele vive? Através do oxigênio que você respira, sua respiração. Obviamente, você respira, você vive. Portanto, quem te dá é algo muito profundo, quem te dá a respiração, você tem um botão para respirar, não é? O Criador te dá de presente a respiração, te dá o oxigênio, te dá todos os seus órgãos vitais, todo o seu corpo, todas as suas veias, todo o seu sangue, toda a sua mente, suas emoções, impressionante. Portanto, quando falamos de neshama, de alma, obviamente temos que falar de neshima, de respiração. É impressionante o oxigênio que entra com sua neshima, sua respiração. Você pode louvar o Criador como termina o livro de Salmos do rei David, Kol HaNeshama. Cada alma te louvará, Criador. Kol haneshama te aleleia, aleluia, kol haneshama te aleleia, aleluia. E isso podemos ver de forma impressionante em uma palavra, que sua alma está ligada à sua respiração, e sua respiração é um potencial para louvar o Criador impressionante com uma só palavra. E, na verdade, este clube exclusivo de sabedoria hebraica basicamente é para ensinar. Também temos semanalmente um vídeo, ou seja, um Zoom na internet, uma aula ao vivo na internet, que é oferecida aos membros do grupo, e há grupos de WhatsApp onde também enviamos constantemente ensinamentos sobre salmos e, muitas outras coisas espetaculares, que basicamente não é que você está estudando mais um idioma, mas sim que a Shona Kodesh, o idioma sagrado, que é o hebraico, são as 22 letras que o Criador criou e cria o mundo a cada instante. Isso é algo da Kabbalah, segredos profundos do judaísmo, que basicamente o Criador cria o seu mundo, nosso mundo, amado mundo, toda a criação, com as 22 letras do idioma hebraico. Portanto, o hebraico é um recipiente de luz que realmente esconde uma forma de pensar, esquemas mentais e emocionais que realmente podem mudar totalmente a sua forma de sentir e de viver, para a sua bênção, se Deus quiser. E isso, se Deus quiser, se eu lembrar, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira pedir informações, investigar um pouco mais sobre o nosso clube exclusivo de sabedoria hebraica, fecha parênteses. Portanto, só para encerrar um pouco, era isso que eu queria te contar, que o rabino que nasceu no México, de um contexto religioso, obviamente não judeu, obviamente muito diferente do judaísmo, mas que tinha em comum a Bíblia, e através da Bíblia, as traduções tão diferentes que encontrou, ele se deparou com um problema. Em que acreditar? Em qual livro acreditar? Isso o fez ir à origem, a alguém obviamente muito coerente e muito real, muito verdadeiro consigo mesmo, muito exigente com a verdade, e ele disse: eu preciso ir à fonte. Qual é a fonte? O povo de Israel que recebeu a Torá no Monte Sinai. E em que idioma está a Torá? Em hebraico. Portanto, eu preciso estudar hebraico. E, portanto, obviamente, quando ele começou a mergulhar no idioma hebraico, encontrou segredos incríveis e com a tradução
e com a tradução original e real, que é o que o Criador nos deu, nos presenteou, que foi no Monte Sinai. É preciso saber algo impressionante, que no Monte Sinai não foi somente Moisés que ouviu e falou com o Criador, isso obviamente todos nós sabemos, o grande profeta Moisés, de abençoada memória, que seu mérito nos proteja, se Deus quiser, obviamente. Mas aqui há algo incrível que pouquíssimas pessoas sabem. É preciso saber que milhões de pessoas, todos nós que saímos do Egito há 3.337 anos atrás, saímos do Egito, escravos do Egito. Saímos, o Mar Vermelho se abriu, chegamos ao Monte Sinai e milhões de pessoas, idosos, idosas, pais, mães, avós, avós, meninos e meninas, recebemos a Torá e vimos letras, as letras em hebraico dos 2 primeiros mandamentos em hebraico. Anoji, Adonai e Eloheja. Aerotzeti ha'me'eretz Mitzrayim bebeit abadim. Eu sou Deus, o Criador, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. E o segundo mandamento também vimos as letras no céu com fogo, fumaça e um fogo impressionante. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás ídolos diante de mim. O segundo mandamento é a proibição total da idolatria, o vínculo com o Criador, que não há nada fora do Criador, o Criador é o Criador de tudo, a fonte de tudo, está acima de tudo, cria tudo. E muito acima do nosso entendimento. O Criador que te ama e te cria a cada instante e confia em você, te diz, digo isso com minhas palavras, mas com base no segundo mandamento é quando você ora. Quando você tiver que rezar, pedir algo, fale comigo diretamente, não tenha nenhum tipo de intermediário. Seja um objeto que Deus não permita, nenhum objeto, nem de madeira, nem de pedra, nem de nenhum tipo de material, nenhuma pessoa viva ou morta, ninguém diante de mim. Não tenha ídolos diante de mim. Loie Elohim Ajerim Alpanai. Não tenha ídolos diante de mim. Então, o que isso significa? Explicando mais profundamente, entre você e o Criador, vínculo direto, obviamente o Criador, com muita profunda reverência, muito amor, reverência, temor reverencial, claro, não medo de que ele te machuque, que Deus não permita, não, Deus te ama, confia em você. Obviamente um temor reverencial, claro, mas muito amor também, as duas coisas, amor e temor reverencial juntos. E os santos e sábios cabalistas nos ensinam algo incrível. Quando você quiser pedir algo ao Criador, não procure palavras eloquentes, necessariamente o Criador ama o seu coração, ama o seu sentimento, ama você e quer que você abra o seu coração para Ele e fale com Ele com suas próprias palavras, como você falaria com seu melhor amigo, a quem você tem tanto amor e tanto respeito, claro, obviamente de forma respeitosa, obviamente com muito respeito e muito amor, mas basicamente abra seu coração para Ele e conte para Ele quais são seus sonhos, dores, o que está acontecendo com você, o que dói em você, a que você aspira. Peça orientação ao Criador, Ele espera que você converse com Ele. Impressionante. Esses 2 grandes mandamentos que citei em hebraico e traduzi para o castelhano são importantes para o povo de Israel, milhões de pessoas. Além disso, vou te contar algo que poucos sabem. Todas as almas do povo de Israel e todas as almas dos convertidos ao povo de Israel, em todas as gerações nós estivemos lá, são 600.000 almas-mães que depois se ramificaram em milhões e milhões e milhões de almas. Claro, mas isso é um segredo muito impressionante, 600.000 almas-mães que se ramificam em todas as gerações, em todos os judeus e judias, e convertidos e convertidas, na forma ortodoxa do judaísmo. Impressionante, todos nós estivemos lá, vimos as letras em hebraico, ouvimos a voz do Criador, impressionante, uma cena impressionante, espiritual. E essa Torá é aquela que na história que te contei, o rabino mexicano veio para Israel para viver em Jerusalém, e ele escreve, evidentemente, se conectou muito com o hebraico, que decidiu escrever livros de Torá, o que também implica uma sabedoria, uma maestria impressionante, com muitas leis, impressionante. Isso, o hebraico o levou a mudar sua vida, porque quis ir à origem. É impressionante. Agora, abro outro parêntese e digo, é preciso saber que a mensagem dessa história não é que toda pessoa que quer chegar à origem tem que se converter ao judaísmo. É preciso saber que o judaísmo, o povo de Israel, não somos um povo proselitista, ou que busca fiéis.
De jeito nenhum, na verdade, alguém que deseja se converter ao judaísmo é um processo que exige muito compromisso e realmente é preciso ver se aquela alma está realmente destinada a fazer parte do povo de Israel. Porque é preciso saber que a Torá, a vontade do Criador neste mundo, que é o nosso livro sagrado da Torá, nos ensina que a Torá é relevante para o povo de Israel e para todas as nações do mundo. Ou seja, uma pessoa não judia que faz a vontade do Criador e cumpre as 7 leis de Noé, que são grandes, 7 leis, ramificadas em muitas pequenas leis, essas 7 grandes leis, se as cumprir, pode ser realmente um chassid, um dos justos entre as nações, pode ser realmente um judeu entre as nações e alcançar níveis espirituais impressionantes. Portanto, eu não quero que se entenda mal que o exemplo que dei desse rabino que se converteu ao judaísmo é o que toda pessoa tem que fazer, se não é judia, de forma alguma. Uma pessoa não judia pode cumprir sua missão na vida de forma espetacular, cumprindo a vontade do Criador. Sendo não judia e sendo um filho ou filha de Noé, que basicamente é cuidar das 7 grandes leis de Noé. Há muito na internet sobre esse assunto, se quiser pode me perguntar aqui nos comentários sobre isso. E basicamente ser uma pessoa justa entre as nações. Impressionante, com níveis espirituais espetaculares. Então é muito importante para mim enfatizar esse assunto. Que não pareça que há obrigação de se converter, obviamente, uma alma, uma pessoa não judia, que realmente quer fazer parte do povo dele e se interessa. E bom, perfeito. Existe um caminho e é possível, claro, possível, mas não é obrigação. É importante lembrar que não é obrigação, caso esse não seja o destino espiritual dessa pessoa ou alma. Portanto, sempre é preciso buscar aconselhamento nesses assuntos com o rabino ortodoxo que cumpre a lei judaica mais próximo, se você o conhece, ou também na internet há muita informação. Comunidades ortodoxas podem ser próximas da sua casa, da sua cidade, ou procurar saber. Hoje é possível, realmente os meios permitem isso? Continue resumindo o tema de Eva. Basicamente, o que eu quis dizer quando falei que Eva não era uma mulher no princípio, é preciso entender o seguinte, qual é a mensagem aqui? Se isso foi uma novidade para você, embora esteja escrito na Torá Kedosha, na Santa Torá, de forma muito clara, e há outras coisas que você pensa que são, mas é claro, é óbvio, é o que me ensinaram. Bom, se você pensa que é assim, você tem que colocar um ponto de interrogação em muitas coisas. Por quê? Porque se isso você não sabia, pode ser que outras coisas que você achava que sabia estejam erradas. Talvez pessoas bem intencionadas tenham te ensinado coisas erradas que te levam a uma vida que não é a melhor para você. Por quê? Porque está baseada em erros. Pode ser que sim, pode ser que não. Obviamente, cada pessoa tem que conhecer sua história, refletir e pensar se o que recebeu está correto, se o que estudou está correto, se o que estudou é a base que o povo de Israel recebeu no Monte Sinai, que é uma bênção para todas as nações. Na verdade, o povo de Israel, se Deus quiser, temos o mérito de ser luz para as nações. Como te disse há pouco, a Torá, entrar no Monte Sinai. É relevante para o povo de Israel, para todas as nações, cada pessoa e sua nação de acordo com seu propósito no mundo. Portanto, que tenhamos o mérito, resumindo um pouco, que eu adoraria que você me conte aqui nos comentários como foi para você, como se sentiu, se surgiu alguma pergunta, algo que gostaria de saber, me conte, abra seu coração e me conte tudo aqui nos comentários. Quero saber quais outros temas você gosta, quais outros temas te interessam, por favor, me conte aqui embaixo nos comentários. Então, resumindo um pouco, é muito importante ser realmente honesto consigo mesmo, como te contei há pouco. Converse com o Criador e peça orientação. Se for sincero consigo mesmo, se Deus quiser, você terá a orientação do Criador, especialmente ao pedir por ela, para encontrar sua missão na vida e realmente ser luz para aqueles ao seu redor, para uma felicidade pessoal, uma felicidade familiar e todo o seu contexto, e se Deus quiser, para o mundo inteiro. Saiba que, assim como ouvi, nossos sábios explicam que o dia do seu aniversário é o dia que o Criador decidiu, que este mundo não pode existir sem você, este mundo não pode existir sem você. Não há molécula nesta criação que não tenha um propósito. E pense você, obviamente, qual propósito você tem, e que o Criador decide precisar de você para que você corrija o mundo dele, faça do mundo dele um mundo melhor, mais feliz, com mais bênção.
Pense no seu contexto familiar, que coisas boas você pode fazer, no seu trabalho, no seu local de estudo, onde quer que esteja, um sorriso, um copo d'água, um bom conselho, uma boa disposição para ajudar o outro, para ajudar o próximo. Do que você faz, ao que você se dedica, como potencializar isso, que potencialidades você tem, que forças você tem, dê força às suas potencialidades, o que você tem para corrigir, tente corrigir em todo aspecto da sua vida, conecte-se com o Criador, peça orientação a Ele e, se Deus quiser, é isso. Com as maiores bênçãos, me conte aqui nos comentários o que você achou sucesso e bênçãos.